Olá, Patrícia. Com ciência no artigo 225 da Constituição de 1988, gostaríamos de entender melhor o que significa ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Boa noite, meu nome é... Bom, falando da Constituição de 88, artigo 225, para ser simples e objetiva, meio ambiente seria qualquer ambiente mesmo, então uma sala de aula pode ser um meio ambiente. Ecologicamente, quando a gente fala de algo ecológico, são as interações que existem entre os seres vivos e a água, o solo e o ar. E isso tem que acontecer de uma forma equilibrada. Então, o que acontece? O ser humano precisa da natureza, precisa dos recursos naturais. E não tem como ele utilizar o recurso sem gerar um impacto negativo. Então, sempre vai ter algum tipo de degradação, algum mal para aquele ambiente. Só que existem várias formas também do homem recompensar isso. E essa compensação, ela pode ser equilibrada com o dano. O que a gente vê hoje é muito mais degradação do que essa compensação. Muito bom. E de acordo com as atuais ações do governo, o artigo tem sido bem cumprido ou não? De forma geral, as leis ambientais no Brasil, elas são muito boas em relação aos países desenvolvidos, né? Só que a própria população, ela não entende qual que é o direito dela em relação ao meio ambiente, né? Como diz no artigo. E o próprio governo não coloca em prática, né? Então, por exemplo, quando vimos o caso de Mariana, que foi chamado de desastre natural. Não foi um desastre natural, né? Foi algo ocasionado pelo homem. Então, era uma barragem que estava sendo fiscalizada e que sabiam que uma hora ela ia romper. E não foi feito nenhum tipo de mitigação, né? Para que os danos não atingissem a proporção que atingiu, né? E foi colocado na mídia como uma fatalidade, mas não foi. Considerando o cenário atual do Brasil, como nós podemos garantir a qualidade de vida das futuras gerações? Considerando o cenário atual, a mídia fala muito sobre o buraco na camada de ozônio, o aquecimento global, mas os impactos ambientais, eles vão muito além dessas coisas naturais que a gente chama, né? Também tem o aspecto social, que talvez seja até o mais importante de todos eles. Então, todos os impactos ambientais negativos que nós temos, toda a degradação ambiental que nós temos no mundo, essa degradação afeta as pessoas diretamente, mesmo as pessoas não percebendo. E se está assim hoje, né? Como que a gente pode garantir algo para as futuras gerações? Então, nós temos que aprender a ter consciência ambiental. Devemos saber a importância do nosso meio ambiente, dos recursos naturais, saber os nossos direitos e cobrar eles do governo, que o governo cumpra e nos garanta esses direitos. E também temos que aprender a ter uma vida ecologicamente equilibrada.